e sustentabilidade são compatíveis? Vamos formar com o Edu, então, esse próximo espaço. Tobias, onde está você? Tobias Chanan, uma salva de palmas a ele, por favor. Formado em Plant-Based Cuisine, na Plant Lab, com o chefe Matthew Keenan, em Los Angeles, foi fundador e CEO da Emporium Body Store e atualmente é cofundador e co-CEO da Urban Pharmacy, marca de alimentação que se declara uma fazenda e uma farmácia urbanas, focada em alimentos de origem 100% plant-based, oriundos de produtores locais. Vamos repetir? Leandro, venha pro palco. Salve de palmas ao Leandro. Leandro Narlock, como a gente já disse ontem, é jornalista e mestre em filosofia pela Birkbeck College de Londres, é autor do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, do Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, entre outros livros que venderam mais de 1 milhão de exemplares desde 2009. Foi repórter, editor das revistas Aventuras na História, super interessante Veja, atualmente é colunista da Folha de São Paulo e já foi cancelado, que é muito bom no Brasil, digo passagem, né? Salve de palmas novamente para o Leandro. E na tela, onde vai aparecer ele? É na tela? Ou ele tá aqui? É na tela, né? Na tela, não tô louco, né? Alexander McCobbin, aí está você. Salve de palmas a ele. Ele é CEO da Conscious Capitalism, Inc. É bacharel em Filosofia e Economia pela Universidade da Pensilvânia, mestre em Filosofia pela mesma universidade, lá na Pensilvânia, e mestre em Filosofia pela Universidade de Georgetown. Participou da primeira conferência anual do Capitalismo Consciente, lá em 2013, onde se inspirou em líderes empresariais dedicados a mudar o mundo. Eduardo Afonso, é tudo contigo. Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo dia do Fórum da Liberdade. É uma honra para mim abrir esse espaço de debate que traz esses tão importantes e renomados palestrantes, Tobias, Narlock, Alexander, muito obrigado pela presença de vocês. E dentre todos os importantes temas que serão discutidos aqui hoje, vamos iniciar com aquele que certamente irá despertar um grande interesse por parte de todos vocês que nos prestigiam aqui hoje. O primeiro painel dessa manhã, então, para dar início ao nosso debate, afinal, lucro e sustentabilidade são compatíveis? De alguns anos para cá, a sigla ESG ou ESG foi ganhando adeptos entre empresas e investidores, junto à imprensa e, obviamente, entre os entes reguladores. Uma sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou então, melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Os critérios agrupados nessa sigla têm direcionado a forma de atuação dos mais diferentes stakeholders. Fundos de investimento especializados em empresas ESG surgem cada vez mais e conselhos de administração das companhias dedicam cada vez mais esforços ao tema. Por um lado, argumentas que sem a inserção das práticas ESG, as empresas podem esquecer das práticas sustentáveis para aumentar os resultados dos seus lucros. Por outro lado, se afirma que a responsabilidade fundamental da empresa é aumentar os lucros e que, desde sempre, as empresas que seguem padrões éticos e sustentáveis com foco no longo prazo tendem a ser, naturalmente, as empresas vencedoras. Será que estamos diante de um novo referencial para a adoção de práticas corporativas? Seriam as práticas ESG um adendo necessário aos objetivos estratégicos das empresas? Ou a busca pelo lucro seria o suficiente para alinhar os interesses entre os diferentes stakeholders? Para debater essas importantes perguntas, contamos aqui com Tobias, com Narlock e Alexander. Obrigado novamente, em nome do IEE, em nome do Fórum da Liberdade. A ideia é que seja uma conversa, um grande bate-papo. Vocês aqui, nossos telespectadores, presencialmente também, aqueles que estão online, sintam-se estimulados, provocados a trazerem perguntas, questionamentos, para que a gente consiga fazer desse painel uma grande conversa. Para dar início ao bate-papo, a ideia é que cada um deles, e a gente combinou isso antecipadamente, em cerca de 10 minutos, compartilhe um pouco das suas percepções e até mesmo seu posicionamento acerca desse tema, acerca dessa pergunta que dá título ao painel, e na sequência, então, a gente entra aí no bate-bola com os nossos telespectadores. Tobias, posso começar contigo? Claro. Legal, obrigado, Eduardo.
Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer participar do fórum desse ano, em especial desse painel, que vem tratar aí de um tema tão relevante, né? Lucro e sustentabilidade. Bom, mas antes de entrar no tema do painel, eu gostaria de trazer uma provocação, e uma provocação alinhada, obviamente, com a pauta de hoje, mas especialmente alinhada com liberdade. A provocação que eu quero trazer é: você é livre para escolher? Ou seja, uma oferta de produtos e serviços sem transparência sobre como interage com a nossa vida, com a nossa saúde, com a sociedade, com o mundo que vivemos, possibilita efetivamente liberdade de escolha? Possibilita escolhas conscientes? Nesse sentido, eu queria trazer alguns cases, Eduardo, alguns cases que fizeram parte da minha geração e acredito que da geração de muitos de vocês, mas para ilustrar. Esses cases são da indústria do alimento do ultraprocessado, né? Nós somos uma marca de alimentação. E o que é um alimento ultraprocessado, né? Só para a gente estar na mesma pauta. O alimento ultraprocessado, eu gosto sempre do exemplo do abacaxi. O abacaxi in natura, ninguém tem dúvida que é um abacaxi. O abacaxi em compota, aqueles em rodelas, tem ali um processamento, mas a gente segue tendo o abacaxi. O suco de abacaxi, aquele do saquinho, em pó, tem cheiro de abacaxi, gosto de abacaxi, cor de abacaxi, mas não tem nutriente nenhum do abacaxi. O que a gente tem ali é um alimento ultraprocessado, um produto ultraprocessado, rico em açúcar e inflamatório. E talvez um dos cases mais clássicos da indústria do ultraprocessado, do alimento ultraprocessado, é o case da indústria dos salgadinhos. Baconzitos, Cheetos, Ruffles, que carregam um slogan: é impossível comer um só. Eu lembro que quando eu consumia esse tipo de produto, eu comia aquilo lá e dizia, pô, é genial mesmo, porque é impossível comer um só mesmo, né? Ia consumindo até ver o fim do pacote. O fato é que esses produtos, eles são engenhosamente elaborados para acionar áreas do nosso cérebro que geram essa fissura, essa dependência, esse addiction. É conhecido como alimentos de baixa densidade calórica, que eles derretem tão rápido na nossa boca que o cérebro entende que não existem calorias suficientes ali e dá o gatilho para a gente consumir mais e mais até que a gente veja o fim do pacote. É basicamente a união de sal, açúcar e gordura que aciona essas áreas do cérebro. Quando a gente olha para a indústria voltada do ultraprocessado novamente, para o público infantil, as estratégias elas são ainda mais elaboradas, né? A gente vê embalagens com cores vibrantes, mascotes, fontes, né? Desperte o tigre que existe em você. Aliás, a Kellogg's foi uma das grandes precursoras aí de definir o café da manhã como a alimentação mais importante, né? E ofertar os cereais matinais como a opção mais saudável. Uma falácia. O que a gente tem ali é um alimento rico em açúcar e amido, que contribui muito para a obesidade infantil, especialmente para doenças metabólicas, né? Eu sempre conto que eu sou de uma geração que achava que o Danoninho valia por um bifinho, né? Minha mãe também achava, via com aqueles Danoninhos para o colégio, e o fato é que não vale, né? Porque bife não tem açúcar, começa por aí, né? E pelo menos 4 ou 5 ingredientes ali são açúcar ou componentes dele. Bom, o meu objetivo aqui não é ficar militando contra essas marcas e muito menos dizer que esses produtos não deveriam existir, né? Isso seria, no mínimo, cercear a nossa liberdade. Mas é sim trazer à tona a importância da oferta estar comprometida com o consumo, para que a gente possa tomar decisões, né? Eu sempre digo, o cigarro levou mais de 50 anos e foram mais de 7.000 estudos necessários para associar o cigarro ao câncer. Então, quer dizer, o problema não é o produto, mas o problema é a informação para que eu possa tomar as melhores decisões e liberdade para isso, né? Eu sempre digo que o consumo, a oferta educa, né? Quanto mais a gente tiver uma oferta educando, a gente tem mais liberdade, a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais informação. Aliás, eu penso que isso deve sim ser uma iniciativa e uma atitude da oferta, senão a gente fica novamente à mercê de o Estado regulamentar e que geralmente vem cheio de furos, né, e possibilidades da gente criar artifícios para, mais uma vez, embarcar o consumidor.
Então, lucro versus sustentabilidade, sustentabilidade com lucro, é possível? Eu não tenho dúvida que sim. Nós fazemos isso na Urban, né? Existem dezenas de milhares, centenas de empresas fazendo isso ao redor do mundo. Mas eu penso que para que isso seja possível, para que efetivamente a gente tenha negócios sustentáveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista socioambiental, a sustentabilidade, o comprometimento socioambiental também deve fazer parte do core do negócio. Senão o que nós temos no fim do dia são produtos descomprometidos, nocivos, né, sem responsabilidade com a sociedade, com o meio ambiente, e ações reparatórias, com o objetivo de minimizar os danos e botar uma bela de uma embalagem para que a gente entenda ou ache que aquela empresa realmente tem engajamento com a sociedade. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tobias. Narlock, deixo a palavra contigo. Oi, gente, bom dia. Vou levantar aqui. Eu confesso a vocês que eu estou doido para pegar um alfinete e explodir, estourar essas bolhas aqui da frente. Bom, gente, eu preparei uma palestrinha, né, para variar. A gente tem aqui o PowerPoint. Eu vou longe, vou bem longe, depois eu vou tentar me aproximar, voltar a esse ponto muito bom que o Tobias levantou. Bom, gente, eu quero começar falando sobre algumas revoluções que a gente viu no mundo acontecendo, pequenas revoluções cotidianas, ou então grandes revoluções que a gente tem visto. Opa, cadê o passador? A primeira delas, claro, aí a grande revolução que a gente viu nessa área de gastronomia, de alimentação, de nutrição, é a Revolução Verde, né? Então, vejam o que aconteceu no Brasil com a produtividade de alimentos desde 1980. Num metro quadrado em que você colhia 1 quilo, numa área que você colhia 1 quilo de algodão, hoje você consegue colher quase 6 vezes mais, 5 vezes mais, né? Feijão, a produtividade aumentou 274%, soja 176%, trigo 257%. Isso, como a gente aprendeu na escola, se deve à Revolução Verde, ao Norman Borlaug, né, que ganhou o Nobel da Paz. Ele salvou quase 1 bilhão de pessoas da nutrição, da desnutrição. Tem casos muito interessantes na Índia, quando a Revolução Verde, quando essa ideia de fertilizantes e o que acontecia com os fertilizantes? A partir do momento que a gente conseguiu criar fertilizante artificial, surgiu um outro problema. Os arbustos, né, as plantas, elas ficavam pesadas demais. Então, a vagem do feijão ela era tão grande que o feijão caía. Então, o Norman Borlaug inventou variedades anãs, né, para poder conseguir suportar tantos nutrientes, tantos alimentos. Quando essas duas coisas chegaram na Índia, você teve um problema de excesso de comida, as pessoas não conseguiam estocar. Teve uma região da Índia que teve que decretar férias nas escolas para usar a sala de aula como estoque, para lugar para se estocar grãos. Vejam, gente, isso num lugar que teve fome, que passou fome a vida toda, de repente teve um problema de não conseguir estocar grãos. No Brasil, só o ganho de produtividade do milho, né, o quanto a gente conseguiu aumentar a produtividade do milho, evitou a ocupação de uma área equivalente à de Roraima e do Acre juntos. Ou seja, se a gente hoje tivesse que produzir a mesma coisa com técnicas lá orgânicas dos anos 70, 60, a gente teria que ocupar toda essa nova área de cultivo. Muita gente fala, pô, mas isso aconteceu, tudo bem, você está usando menos área, mas a gente está usando mais fertilizante, a gente está causando um dano maior no solo, com química no solo, com pesticidas e tudo isso. Olha, a gente aí pode discutir o real dano disso, me parece que o dano é bastante exagerado, né, que a gente tem aí um certo alarmismo em relação a isso, mas digamos que seja um problema, digamos que a gente fala, não, a gente não quer usar tanto fertilizante, tanto agrotóxico, tanto pesticida. Tratores como esse trator da foto, eles têm câmeras, né? Então ali ele vai passando a plantação com câmeras, com sensores. Esses sensores eles leem a plantação, assim que ele detecta uma erva daninha, ele manda para o banco de dados no trator, ele entende qual é a erva daninha e manda borrifa só nessa planta
o pesticida necessário para eliminar aquela erva daninha. Gente, essa simples tecnologia já é bastante em uso no Brasil, na Argentina, até tem uma notícia aqui. Essa simples tecnologia faz o uso de fertilizantes cair, de herbicidas cair 90%. 90%. A Argentina, como diz essa notícia, economizou 73% com agrotóxicos por causa dessa simples tecnologia que hoje já várias empresas vendem no Brasil. Esse é um rapaz de 19 anos, que se não me engano, que ele acabou de inventar uma energia solar, uma placa de energia. Agora falando de pequenas revoluções, né, pequenas revoluções que a gente vê no dia a dia. Ele conseguiu inventar uma placa de energia solar que na verdade é de infravermelho, então ela funciona à noite. Vejam isso, a gente está conseguindo inventar placas que captam energia da luz, energia solar, que funcionam à noite. A própria história da energia solar é muito bonita, né? O preço dos painéis solares ele caiu 90% nos últimos, se não me engano, 2 ou 3 décadas. A gente está vendo isso se espalhar. Eu andei esses dias pelo sul de Minas. No sul de Minas você vê outdoor, pequenas empresas transformem a sua fazenda numa fazenda de energia solar. Né? Ganhe dinheiro produzindo energia solar. Latinha de alumínio. Uma latinha de alumínio hoje, ela gasta 6 vezes menos alumínio que em 1980. Por quê, gente? Por que isso tudo? Teve alguma lei do governo para falar, ordena, a Dilma talvez faria uma lei dessa, né? Ordeno as empresas a usar cada vez menos alumínio. Eu não lembro de nenhuma lei assim. Bom, mas já tentamos achar uma resposta. Deixa eu passar aqui. Esse desenho estranho é uma imagem mais ou menos de satélite de uma empresa de Israel. Alguns soldados, né, os jovens de Israel que estavam no exército israelense, eles ajudaram a NASA num programa de satélite a tentar achar água em Marte. Então eles usavam um satélite que emitia micro-ondas na superfície de Marte. E eu não sei como, não me perguntem como, mas esse satélite conseguia, a imagem que voltava, conseguia dizer se tinha água no subsolo de Marte. E daí esses rapazes pensaram, não, peraí, se a gente fizer isso na Terra, o que acontece se a gente fizer isso, se a gente apontar esse satélite na Terra? Eles criaram uma empresa, uma startup israelense, que está também aí fechando contratos no mundo todo, e essa empresa chega para uma cidade como Porto Alegre e fala, olha, em 3 horas eu consigo saber quais são os 1000 maiores vazamentos da rede de água da sua cidade. Assim, o cara simplesmente aponta o satélite, em 3 horas ele consegue saber quais são os maiores vazamentos de água. Gente, por quê? Por que isso tudo? Por que essa empresa resolveu fazer isso? Por que esse garoto fez energia solar? Por que as latinhas de alumínio reduziram tanto? Para mim, existe simplesmente uma palavra que explica essas pessoas tentando resolver problemas. Essa palavra é lucro. O lucro, ele organiza o que a gente quer, o desejo da sociedade com os nossos desejos, né, com os nossos interesses. Então, eu concordo com o Tobias quando ele fala, a gente vê, não sei se alguém já ouviu falar de Brumadinho, né, talvez tenha acontecido alguma coisa lá em Brumadinho, não lembro bem. A gente sabe, sim, que muitas vezes a empresa, para lucrar, ela pode fazer um produto que vicia, que tem baixa qualidade nutricional. Isso é verdade, mas não vamos se esquecer que toda essa maravilha que a gente tem hoje, né, toda essa prosperidade que a gente tem hoje no nosso bolso, né, um celular, imaginem um celular. O celular ele reúne todo um escritório de itens simplesmente no nosso bolso. A gente não precisa mais gastar plástico com fax, com mural, com agenda, com papel. Está tudo isso hoje agora no nosso bolso, né? Isso aconteceu porque a gente tem um sistema que a gente chama de capitalismo, mas talvez o melhor nome seja inovacionismo, como a Deirdre McCoskey chama. Quem inova, quem consegue melhorar processos, fazer processos que usem menos alumínio, que usem menos matéria-prima, tem vantagem. Se eu quero lucrar, eu vou tentar reduzir custos da minha cadeia produtiva. Então, se alguém vem com uma novidade que me faz usar menos recursos,
Isso é excelente, é claro que eu vou adotar essa novidade. É a única coisa que a gente pode confiar só no lucro para salvar o meio ambiente? Não. Aí eu concordo com o Tobias. Tem um livro, até vou falar sobre ele aqui daqui a pouco, um livro chamado Mais com Menos, um professor do MIT, meu Deus, me esqueci o nome. Sempre dá branco, né, nessas apresentações. O Andrew McPhee. E ele fala, olha, a gente tem alguns cavaleiros do otimismo ambiental. Um deles é o império da lei. Quando você bate o teu carro no carro de outra pessoa, você está causando um dano na sociedade, você tem que pagar por isso. Quando a Vale causa aquela tragédia, aquela desgraça, ela precisa pagar por isso, né? Ela tem que ser responsável pelos seus atos. Mas dois desses cavaleiros do otimismo ambiental, como ele chama, um deles é a inovação, né? A tecnologia e a inovação. A gente está conseguindo cada vez mais ter mais produção, como eu já vou mostrar, mais consumo, mais produção, usando menos recursos. E o outro cavaleiro é o bom e velho capitalismo, o bom e velho lucro. A gente precisa disso para organizar a sociedade conforme os nossos interesses. E os interesses mudam. Por exemplo, esses dias, uns anos atrás, eu estava em Curitiba vendo jornal antigo. Estava vendo propagandas antigas em Curitiba e eu vi a propaganda do edifício Tijucas, que é assim no centro de Curitiba, acho que um dos primeiros edifícios da cidade, dos anos 50, se não me engano. E a propaganda dizia assim, o primeiro edifício sobre um rio em Curitiba. Os caras aterraram o rio e eles ainda fazem uma propaganda falando, não, olha que legal, o prédio é em cima do rio. Quer dizer, naquela época, livrar-se da natureza, jogar a natureza para longe era um alívio, né? As pessoas não aguentavam tanto mosquito, não aguentavam tanta doença causada por isso tudo. Hoje é o contrário, hoje você vai ver as propagandas de prédios, de lançamentos e tal, é natureza, tem bosque, tem uma área recreativa, é arborizado, cheio de árvore. Então, um dos cavaleiros do otimismo ambiental é também a conscientização, né? E aí eu concordo com o Tobias, a gente tem que sim espalhar, olha, esse salgadinho não faz muito bem, vamos tentar comer coisas melhores, o seu filho não vai se alimentar muito bem se você só der fandangos para ele. Então, isso é parte do capitalismo, da inovação, né? Você, não, vamos tentar apresentar produtos melhores para as pessoas, mais saudáveis, né? Vamos lá. Tô no tempo? Pode ir um pouquinho mais. Vai mais rápido, vamos lá. Bom, tem um pessoal chamado ecomodernista. O que os ecomodernistas defendem? Aqui no Brasil, a gente tem um movimento, quem quiser seguir no Instagram, chamado Árvore do Futuro, @Árvore do Futuro. A gente tenta defender essas ideias. E eles dizem o seguinte, para a gente tentar fazer uma dissociação, né, um decoupling de bem-estar humano, produção, economia, PIB, lucro, de impacto ambiental, a gente precisa de inovação, de tecnologia. Então é o que está acontecendo nesse gráfico, né? A gente tem mais bem-estar, mais produção e usando menos recursos, causando menos impacto. Por quase toda a história humana, essas retas eram paralelas. Quanto mais produção, mais impacto. E hoje a gente está fazendo esse milagre, essa coisa que a gente devia fazer uma festa, fazer uma grande... Vai ter, né? Hoje aí o karaokê mais tarde. Mas a gente devia estar fazendo uma comemoração por esse milagre. A gente está conseguindo cada vez mais dissociar o nosso bem-estar do impacto humano sobre a Terra. Tem alguns gráficos sobre isso, por exemplo, esse aqui, isso se chama de desmaterialização, né? A gente está usando cada vez menos matéria. Por exemplo, o consumo de metais. A primeira reta ali, a mais forte, preta, é o PIB dos Estados Unidos. As outras são do consumo de metais, então ele está diminuindo. Esse livro, Mais com Menos, do Andrew McPhee, ele mostra vários gráficos como esse da Inglaterra e dos Estados Unidos. Daí alguém podia pensar, não, mas isso conta importação, porque se esses países eles terceirizam a fabricação, então é claro que ia diminuir. Mas isso conta. O mais incrível é que isso está contando, então a gente está conseguindo enriquecer usando menos metais, tudo por causa de inovação e de tecnologia. E aí, como diz ele, para preservar o meio ambiente, não precisamos puxar o volante da economia e da sociedade para outra direção. Precisamos somente pisar no acelerador. Ou seja, ele está falando, mais Brumadinho? Não, ele está falando mais inovação, mais tecnologia, se a gente considera que o mercado ele é, antes de tudo, um sistema que premia os inovadores, né?
Daí, aqui eu só queria terminar rapidinho, acho que já estourei o tempo, falando sobre o que é sustentável. A gente costuma achar que sustentável é um fogão a lenha, é gado ou aves criadas soltas, é aquela casinha, né, aquelas casinhas históricas e tal. Mas se a gente pensar que sustentável é aquilo que causa menos impacto, a gente muda o nosso conceito. Por exemplo, Camboriú. Muita gente fala, Camboriú, que absurdo. Aquelas casas todas, tem muita gente que fala que tem sombra no mar, sombra na praia, não dá para ir para a praia. Gente, a cada vez que você dobra a densidade de uma cidade, ou seja, se você dobra a quantidade de moradores num quilômetro quadrado, você diminui em 40% as emissões de carbono por pessoa. Então, muito ambientalista ele é a favor daqueles bairros com telhado verde, com muitas casas. Na verdade, esse prédio mais alto do Brasil, de Camboriú, é muito mais sustentável que se fosse casas espalhadas pela praia. Você tem menos transporte, as pessoas podem andar mais a pé, a cidade é mais compacta, você não precisa tanto de carro, cargas, transporte, tudo isso fica muito mais eficiente, né? E não à toa as emissões de carbono despencam quando você aumenta a densidade de uma cidade. Drones usam 90% menos água quando a gente em plantações. Então a gente tem aquela ideia de que sustentável é o orgânico. Para mim, sustentável talvez até seja, mas sustentável é menos recursos, menos impacto ambiental para produzir mais alimentos. A mesma coisa com energia nuclear. Muita gente fala, nossa, energia nuclear, que absurdo. Gente, não tem energia mais, em relação ao aquecimento global, mais limpa, emite zero de carbono, não depende da natureza. A União Europeia agora está aprovando uma lei para considerar, para fins de investimentos, a energia nuclear sustentável. Tem um livro, até que eu fiz o prefácio, está vendo aqui na loja do Mises, o Apocalipse Never, que ele fala, olha, vários protestos de ambientalistas nos Estados Unidos contra a energia nuclear resultaram que a empresa, em vez de construir uma usina de energia nuclear, construiu uma usina de térmica, a carvão. Isso aconteceu assim 30, 40 vezes, quer dizer, nos anos 80, antes da gente saber do aquecimento global. Ou seja, um tiro no pé enorme dos ambientalistas nesse caso. Então, vamos tentar pensar praticamente. A gente tem sim problemas de aquecimento global, a gente tem graves problemas ambientais, a gente não precisa de dogma em relação a isso, a gente precisa de prática, o que realmente funciona. Não vai dar para falar para as pessoas assim, não queremos mais que vocês consumam, a gente quer que vocês não andem mais de avião, a gente decidiu, nós aqui da Elite decidimos que os pobres não vão mais ter eletrodomésticos, carros, nada disso. As pessoas não vão não vão aceitar o que a gente está falando, vão simplesmente ignorar. A gente precisa arranjar formas de produzir mais, ter mais consumo com menos impacto, com menos uso de recursos. E para mim isso é inovação e tecnologia. Aqui a frase sobre cidades, do Eduardo Gleiser. Se você quer ajudar o meio ambiente, fique longe dele, mude-se para apartamentos altos, cercados por bastante concreto. Viver no campo não é o modo mais certo de cuidar da terra, a melhor coisa que você pode fazer pelo meio ambiente é construir mais arranha-céus. É isso, gente. Obrigado. Sigam lá o Árvore do Futuro, por favor. Obrigado, Narlock. Macobin, a palavra está contigo. Alexander Macobin. Thank you so much for having me today and for the amazing points already made by my fellow panelists. What I want to build on is the theoretical underpinnings of the compatibility of profit and sustainability. Because there's so much we can learn from the history of business and capitalism and the way that business operates to understand not only the opportunity for these two to be connected, but the necessary connection between them in the future. I just stepped down from an organization called Conscious Capitalism that is committed to principles like businesses having a higher purpose, stakeholder orientation, conscious leadership, and conscious culture to understand the fundamentally human nature of business and capitalism, and through that, unleash the potential of business and capitalism to elevate humanity. But before we get into its future, let's reflect on the past.
on the economic systems that existed before capitalism became predominant. If we go back several hundred years and think of the feudal structure in medieval Europe, most people did not get to keep the product of their labor. Most people did not have private property. Most people worked the land and worked for lords who owned everything and gave most of the profits, most of the value from what they created to these other individuals. They did not get to engage in their own trades and transactions based on what was good for them, or make decisions even for what was in the long-term best interests of themselves or others, because they didn't have the incentive structure for it. After feudalism, we then had mercantilism, where nations decided they wanted to accumulate as much actual wealth in terms of gold, silver, and other materials, and altered the kinds of trade and economic activity that individuals wanted to engage in order to pursue their own ends. It was only with the advent of capitalism, especially with the publication of Adam Smith's The Wealth of Nations in 1776, and the intellectual developments before and after that, that led people to start thinking about individuals owning the means of production and engaging in voluntary trade and transaction with others, that we started to see a significant shift in the way people pursued economic activity and the ways that they interpreted what business could be. And fundamentally, getting to an understanding of business being a transaction of value for value, where one person creates something that's important to them or acquires something that's valuable and trades it to someone else who thinks it's more valuable in exchange for money. If we think about every time we go to the convenience store or the grocery store and we buy something from them, you buy a cup of coffee, you buy a candy bar, and say thank you as you give money to that other person for that candy bar, and they say thank you for giving them money while they're giving up the candy bar. We see the connection between the concept of value and what we're doing, where it's more valuable for the convenience store clerk to get the money than it is to keep the candy bar, and it's more valuable for me to have the candy bar than the money. And see how capitalism has created this system where people can be better off while they're giving up things that other people think are more valuable. Now, that's the foundation of capitalism. But there are different ways to approach how we actually employ capitalism in practice. A little over 50 years ago, a great economist and thinker, Milton Friedman, who I have so much appreciation for and think was absolutely brilliant, wrote an article that unfortunately was using the principles of clickbait before there was such a thing as clickbait, trying to get people's attention, and oversimplified the way that capitalism works. He wrote an article that the social responsibility of business is to maximize profit. Unfortunately, in his analysis, he made a number of assumptions as to what profit meant, that it inherently meant value creation, long-term thinking, and this alignment of values between individuals. And he, instead of recognizing that there are lots of ways that people can pursue profit in a way that doesn't actually create value, not just through fraud and lying, but also through manipulation of books and playing accounting games that doesn't actually create value. And what that led to over the next 50 years, unfortunately, was this divergence actually in the way people think about profit and value, thinking that they are separate concepts or can be, and focusing more on profit than anything else. Similarly, in that article, Friedman emphasized the importance of one group of people whose involvement with a company absolutely matters, but he put at the pinnacle of everything a company does, the shareholders, making the argument that shareholders as owners or key investors in a company are the ones that business leaders ought to be thinking about in all of their decisions. What's going to benefit the shareholder, in treating other groups, other stakeholders to the business as means
of serving the shareholders' ends and creating a situation where there is conflict between different stakeholder groups or different ways of creating value and achieving profit. Unfortunately, this was a fixed sum worldview of value. That in order for one group to get more value, or in order to create one type of value, say profit, you have to take away from other stakeholders or other ways of creating value. Whereas, as we know from the history and the evolution of capitalism, the whole point of capitalism in business is actually to create more value than existed before. It's a growth mindset that instead of simply taking a single pie that's been baked and cutting up the slices and deciding who deserves a bigger slice, under capitalism in business, we're actually able to bake a bigger pie so that everyone is able to get a bigger slice. And sustainability and taking care of other stakeholders is a part of that for the future of capitalism, especially. In fact, there are two analogies that illustrate this well. The first is to imagine profit, is to recognize that profit is to business what red blood cells are to humans. Red blood cells for us are important. We need them to survive, and they make life better. But just because we need red blood cells to survive doesn't mean that our purpose as human beings is to maximize red blood cell production. We instead use red blood cells as a means to fulfill higher purposes in life, to live out what it really means to be human. In the same way, profits are to business as a means of supporting the higher purpose of a business, doing something greater in the world, and creating the opportunity for that to happen. A second analogy that especially connects sustainability and having a higher purpose and taking care of stakeholders to the profitable success of a business is what in philosophy we called the hedonic paradox. For us human beings, if our goal is to be happy, one of the worst things that we could actually do is live a weekend or live a life based on making every decision based on what's going to make us happiest at that point. If you do that for a whole weekend, you're probably going to be worn out, sick, run down, and not very happy. Study after study has actually shown that the people who are happiest are the ones that adopt some goal or value outside of their own happiness. Their family, their community, some principle of justice or morality that they care about. And by pursuing that, happiness is actually achieved as a byproduct. The same happens in business as well. When businesses adopt a higher purpose, perhaps such as taking care of the environment, or making society better, or creating employment opportunities that didn't exist, that when they pursue those other principles, they're actually able to be more profitable and a more successful business. And there are countless examples of companies that have succeeded employing these principles. In the United States, Whole Foods Market is one of the founders of conscious capitalism because it was started on and continues to run on these principles and is an incredibly successful company. Panera Bread, another multi-billion-dollar company in the United States, similarly did not put profit first, but instead pursued other principles of taking care of their employees and their communities that led to them being profitable in the long run. There are many more that I could go into, but for the sake of time, what I do want to address are two potential problems with this that deserve clarification. The first is time frame. One of the ways in which sustainability is interpreted as incompatible with profitability is by taking too short of a time horizon in value creation or business's success. Because if a business is only looking at each quarter's earnings and returns, there is a clear possibility for profitability to conflict with sustainability. But if a business is looking at the longer term, say the next 10 years, 20 years, or even 5 years, thinking with a sustainability mindset or a value creation mindset
creates more opportunities and leads to more creativity to find ways to achieve profit at the same time. And the second issue that we have to recognize is that there are two approaches being taken to concepts like ESG, sustainability, and what many are calling stakeholder capitalism. There is the top-down approach and the bottom-up approach. Now, for some, like I would imagine many of you in the audience, the bottom-up approach seems natural and, of course, is most effective. It's the entrepreneur's approach to addressing sustainability, finding innovative solutions to address the biggest challenges society and the environment is facing, and finding ways to solve that through business and make a profit at the same time, like has already been discussed. But that's not what everyone means when they talk about ESG and sustainability. There are others who take a top-down perspective and use these terminologies, these concepts, in order to impose certain worldviews on others, to standardize and mandate how businesses should function in order to embrace ESG and sustainability that may not always be most successful in the long run. It's imperative when we talk about these concepts to emphasize the entrepreneurial bottom-up solution instead of the bureaucratic top-down solution in order to get the best outcomes and to highlight and create the opportunity for sustainability to lead to more profitable companies, and that profit motive actually driving the creation of more sustainable solutions that protects the environment, that benefits all stakeholders, and truly does elevate humanity through business. Thank you. Obrigado, Macobin. Tobias, Darlock. Eu vou fazer uma primeira pergunta e, novamente, queridos telespectadores, fiquem à vontade para trazerem os questionamentos, vou estar acompanhando aqui em paralelo. Por ser um assunto, falando aqui de ESG, que demanda uma governança mais robusta, mais bem estruturada, vocês não entendem que, naturalmente, essas práticas do ESG tendem a se concentrar junto às grandes empresas, às grandes corporações? Isso não poderia levar a algum tipo de reserva de mercado ou até mesmo vantagem competitiva desleal dessas grandes empresas perante os pequenos empreendedores? Qual é a visão de vocês sobre esse assunto? Eu acho que as práticas de ESG, elas são mais fáceis de serem adotadas por grandes companhias, mas eu acredito que é o que a gente procura implementar dentro da Urban, que você já consegue, né, adotar práticas de ESG desde o início do negócio, e isso vai também reduzindo a curva que se você não começa já olhando para as práticas de ESG, a implementação disso ao longo do tempo se torna mais cara. Então, eu até, com o Leandro tinha comentado ali a motivação como lucro, eu acho que o lucro, todas as empresas, toda iniciativa, ela busca, né? Mas ela tende a ser mais factível se nós adotarmos práticas mais sustentáveis. Pode levar um caminho mais longo, mas efetivamente é mais possível chegar lá se desde o início a gente adotar essas práticas. Ela pode, realmente, o ESG, ele traz uma necessidade de governança maior, né? E, obviamente, o desafio ele aumenta, mas ele também traz mais valor para a companhia, para dentro de casa, para o público fora, e acredito que é possível, sim, a gente vem fazendo isso desde o início do negócio já adotar. Eu concordo também com a pergunta, com o que o Tobias disse. É muito fácil para uma empresa que tem uma grande rentabilidade, ela gastar um pouco dessa rentabilidade com práticas que não seriam estritamente necessárias, né? Ela poderia atender a lei gastando menos. Então, impor isso para uma empresa pequena, que está com margens apertadas, é injusto, né? A gente não deveria fazer isso. Tá bom se a empresa seguir a lei, se ela não cometer nenhum crime ambiental e tudo isso. Mas será que é ruim? Não é ruim. Então, eu concordo com o Tobias. E se a gente olhar até de um ponto de vista assim, bem liberal, bem lá anarcocapitalista, o ESG talvez seja um ordenamento privado. As empresas elas pararam de esperar o governo e elas estão combinando regras entre si. Isso, um anarcocapitalista, lá, aquele que prega zero Estado, ele talvez aprovaria isso, é uma regra privada.
O meu problema maior com ESG é se o gestor ESG, se a pessoa que está lá na agência de classificação ESG, se ela sabe o que é melhor para o mundo. Por exemplo, uma amiga minha trabalha no Banco Europeu em São Paulo. Eles não aceitam mais, eles não dão mais crédito para mineração na Amazônia. Será que isso de fato ajuda a Amazônia? A mineração, ela, claro, causa uma devastação, mas você consegue, com uma devastação menor que aquele desmatamento todo que a gente vê, você consegue tirar muito mais dinheiro. Então você consegue aumentar o custo de oportunidade do desmatamento, né? Se você pega ali a Vale mesmo, no Pará, a área de preservação dela é imensa, assim, às vezes é maior do que a própria área de jazida. Você tem formas de recuperar terreno que sofreu intervenção e tudo isso. Então, será que esse gestor ESG de um grande banco, ele sabe se aquilo está ajudando? Tem um exemplo muito bom do Congo. No Congo, gente, olha só isso, no Congo, 95% das pessoas têm como principal fonte de energia o carvão vegetal. As pessoas fazem carvão que a gente usa para churrasco, aquilo é a principal fonte de energia das pessoas. Da onde vem esse carvão? Do Parque Virunga, que é o santuário dos gorilas. Alguns anos atrás, uma empresa pensou em extrair petróleo nos arredores desse parque. Se ela tivesse conseguido, ela conseguiria criar um mercado para pessoas que poderiam começar a pagar a conta de luz, fazer uma hidrelétrica, fazer um outro tipo de usina e reduzir esse uso de carvão vegetal. Mas os ambientalistas ficaram bastante contra, a empresa acabou indo embora do Congo, fechou todos os seus negócios. Esses dias, um último exemplo, esses dias eu vi uma empresa de São Paulo, toda dos cosméticos, não sei se vocês sabem qual é, uma que é bastante natural e de cosméticos e tal, e eu estava vendo o relatório dela para usar sacola de papel. É um relatório de 2 páginas sem menor profundidade. A Inglaterra fez um estudo sobre qual sacola é melhor, sacola de papel ou sacola de plástico. Em 9 critérios ambientais, as sacolas de plástico vão melhor em 8. A sacola de plástico ela causa um dano terrível, claro, de lixo, né, como a gente sabe, mas no mesmo caminhão, para você carregar a mesma quantidade de um caminhão de sacola de plástico, você precisa de 6 caminhões de sacola de papel. Ela causa mais acidificação, mais eutrofização, diversos outros problemas. E um relatório ESG que eu vi de uma outra empresa fala, não, uma das nossas práticas ESG é adotar sacola de papel, que pesa 6 vezes mais, que usa por ter muito mais problemas. Então, essa é uma desconfiança que eu tenho. Às vezes, não sei se a gente tem certeza do que, de fato, é melhor para o meio ambiente. Perfeito, Narlock. Macobin? I think this is a great question and gets at my point that there are 2 approaches to ESG. There is this top-down bureaucratic government-imposed approach that may not always get it right for what matters or how to create a more sustainable approach to business. And then there's this bottom-up entrepreneurial approach. And we should welcome, encourage, and be excited by and support those businesses embracing that bottom-up entrepreneurial approach. And I think it is easier for companies to start with that mindset, knowing what they value and how they're going to make the world better, than it is to pivot a company to embrace those ideas later on once it reaches a certain size. It can be done by larger companies as well. But more than outside pressure driving that change, even it's better for the business to have that change driven by individuals inside the company, from leaders and employees recognizing the connection between creating additional value for all stakeholders, including the environment, and their long-term success. And so coming up with innovative solutions for how to do so. There's tremendous potential and opportunity to do financially well by doing good in the world that will be tapped into and unleashed, in particular, by business leaders themselves driving that change. Obrigado, Macobin. Eu acho que tem um outro ângulo importante aí, sendo grandes empresas ou pequenas empresas, tem muitas dessas companhias que olham para as práticas de ESG, que adotam elas por um mero modismo, ferramenta de marketing ou até um
uma pressão social para, de fato, está-las adotando. O que vocês enxergam que essas empresas que têm as práticas de ESG de forma realmente verdadeira, genuína, e aí acho que o caso da Urban exemplifica muito isso, o que elas têm em comum versus aquelas que têm o ESG como um mero discurso superficial, que talvez seja somente uma ferramenta de marketing, modismo e assim por diante. Seja pela cultura da empresa, pelas rotinas, pelo perfil dos empreendedores e de seus executivos. Eu acho que o que tem em comum é a motivação, né? A intenção que não está focada apenas na escala da receita ou na geração do lucro, mas sim como esse negócio vai interagir. Então, eu acho que o que a gente percebe é que as empresas que se posicionam como empresas de impacto, né, e são até mesmo procuradas por alguns fundos de investimento que olham para empresas de impacto, o que é em comum é a motivação, né? E, obviamente, como tu transforma essa motivação em algo factível. Eu acho que o caminho para chegar ao lucro numa empresa que assume práticas responsáveis ou práticas alinhadas com a sociedade e com o meio ambiente, ele é um caminho mais longo, né, necessariamente. É mais fácil, a gente olha mesmo a indústria da proteína vegetal, né, que agora tem uma febre em cima disso de gerar uma opção de origem vegetal à proteína animal, né? O caminho mais curto é eu fazer um ultraprocessado da proteína vegetal. Esse é o caminho mais curto. Eu consigo fazer um produto mais estável, mais tempo de vida, mais escalável, né? Mas qual é a motivação que efetivamente está por trás disso? Eu acho que, obviamente, que o mercado ele amadurece, né? Nenhuma oferta nasce pronta. Mas se não existir a motivação de, ao longo do tempo, alinhar esse produto com a sociedade, para que realmente ele também, ainda mais tratando-se de alimento, ele entregue saúde, durante o caminho isso vai se perdendo. E eu acredito que uma das formas também de realmente iniciar um negócio, empreender um negócio que tenha desde já uma prática sustentável, uma prática comprometida, é que o próprio produto escale uma cadeia positiva. Eu acho que isso vai tornando mais possível que essa companhia realmente seja uma companhia de menor impacto ou regenerativa, né? Que o próprio produto vá renovando a cadeia onde ele está inserido. Perfeito, Tobias. Macobin, quer fazer algum comentário sobre esse assunto? I think the most important thing to recognize is that this change can come from any sized company. And it's not always the case that it's the bigger companies that come up with the innovation. It can come from the smaller companies as well that are building their business model with these values in place from the beginning. But what we do see that all companies, whatever their size is, that has in common when they adopt these values is the way their people talk about them. It's not just what's in a certain report or marketing campaign. It's how their employees are talking about what they do, how the customers describe the company, and the way that the leadership actually makes decisions, invoking these values to make difficult calls. So that's the key thing to look for. What is the culture like, both internally and externally from a company, to see if they're really committed to these values? Eu tenho uma pergunta aqui do Guilherme, que é nosso associado aqui do Instituto de Estudos Empresariais. Como evitar que normas ambientais e ESG forneçam mais poder aos políticos, que por sua vez poderão ser corruptíveis e vender facilidades para as empresas controladas e com isso formar mais um conluio de empresas amigas do governo? Boa pergunta, Guilherme. Pois é, existe aquela fúria legiferante, né? Aquela tentação em se fazer muitas leis. Esses dias, um tempo atrás, eu estava no distrito em Brasília e tinha uma propaganda assim da Câmara Distrital, né? A Câmara Estadual, lá, a Assembleia Legislativa Estadual deles, e era assim: este ano aprovamos 857 novas leis. É como se aquilo fosse muito bom, né? Nossa, a gente trabalhou muito. Ou seja, impuseram 860 e poucas novas regras para nós. O meu maior problema com isso é não só aquele problema de fiscalização, que muitas vezes a lei é feita para dar mais poder à fiscal e gera corrupção e tudo isso, mas como eu disse antes, que muitas vezes o político não sabe. A gente está vendo agora, São Paulo está aprovando uma lei para banir sacola plástica. Provavelmente vai mudar como Nova York para sacola de papel, que, como eu já disse, é ruim para o meio ambiente.
não temos certeza se isso é bom, né? Uma forma bem mais eficiente é você cobrar, colocar um preço mínimo nas sacolas. Isso tanto no Uruguai, tem pesquisa do Uruguai, da Inglaterra, da França, de São Paulo. O uso de sacolas plásticas cai 80% quando você simplesmente coloca um preço mínimo. Então, se a gente tivesse leis inteligentes, já seria ótimo. Mas o problema é que muitas vezes rola um modismo, né? O político ele fala, pô, mas na França, eu fui para a França com a minha mulher, e lá tem uma lei de não sei o que. Ele acha que o que fazer é civilizatório, ele acha que é civilizatório fazer o que a Europa fez. Né? Daí, de repente, a Europa muda de moda e o Brasil continua na mesma. Então, se a gente pelo menos tivesse leis inteligentes, já seria um grande passo. É difícil, mas eu acho que talvez um caminho seria que a gente tivesse mais incentivo, especialmente para empresas de menor porte, né? Empresas que estão começando, iniciativas de empresas que estão iniciando, né? Startups. Eu acho que esse é um problema, né? A gente acaba tendo tudo dentro do mesmo saco. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Tem a lei chilena de rotulagem dos alimentos, que eu acho que já é um avanço, não há dúvida que é um avanço, mas ela também abre um precedente para, sem dúvida nenhuma, deixar as indústrias, né, as corporações maiores, numa visibilidade maior e com uma embalagem que parece mais segura, né? Porque a lei chilena ela vai entrar em vigor no Brasil agora, ela vai rotular os produtos que são altos em açúcar, a gordura saturada. Aliás, a gordura saturada é uma discussão gigante, foi demonizada lá na época uns 40 anos atrás, e aí surgiu inclusive a margarina vegetal, pior ainda, né, com a gordura trans. Mas enfim, a rotulagem de gordura saturada, sal e açúcar. Mas isso não significa que esse alimento seja um alimento saudável ou seguro. Então, quer dizer, é uma prática que vai ajudar mais até grandes corporações e embalar a partir dessa nomenclatura, mas certamente acaba até atrapalhando pequenas companhias que podem trabalhar daqui a pouco com outro componente maior, mas que no todo ele é um alimento mais saudável. Então acho que talvez se a gente tivesse legislações, ou tivesse leis para diferentes tamanhos de empresas, né, a gente conseguiria impulsionar melhor a mudança, né, e realmente a ascensão de pequenos negócios. Macobin? I think there's an opportunity for business to get ahead of these kinds of regulations by taking the initiative themselves to show how they are being effective stewards of the environment and how they're making the world a better place. This has been one of the flaws of the way business has been done for the last several decades, where that wasn't emphasized enough, that not enough businesses told their stories and talked about the impact they were making ahead of any external requirements for what they should do. And as much as possible, I think businesses should embrace being on the leading edge of what's best for society and the world, and showing what they're doing to make the world a better place. Because the more that they are able to show that, what they're doing, and are actually committed to it in the process, that they're going to actually preempt regulation, preempt additional bureaucracy, and resolve this question before it even becomes a problem. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Guilherme Wolff, que está aqui conosco no presente. Como todo tema da moda, ESG parece ser um fenômeno binário, amor ou ódio. A parte dos excessos, como vocês veem e enxergam esse movimento ESG? É um fenômeno social? É uma pressão saudável por parte de consumidores mais conscientes? Ou é uma agenda imposta por empresas, governos e agentes interessados? Acho que muito indo na linha aqui de ESG como algo espontâneo, como um desejo do consumidor, ou algo que é pregado, talvez de forma top-down, de cima para baixo, por diferentes players institucionais ou até mesmo fundos de investimento que exigem dentro dos seus critérios que o ESG seja de fato pregado. Como eu falei antes, né? Talvez seja um modismo, sim, mas não faz mal. Como o Alexander disse, o lucro é uma boa ferramenta. O lucro consegue fazer a gente alinhar interesses egoístas com altruístas a maior parte das vezes, nem sempre. Por exemplo, se você é um pescador,
o seu grupo de pescadores não deveria pescar na desova, né? Pescar na desova ou pescar peixes antes que eles se reproduzissem. Mas para você vai lucrar mais se todo mundo fizer isso, se todo mundo se contiver, menos você. Então, o problema clássico da tragédia dos comuns, né, que a gente conhece, o problema ambiental clássico. Então, nem sempre o lucro ele ajuda, ele contribui para o bem comum, mas na maior parte das vezes, principalmente com bens privados, com bens divisíveis, né, que não são rivais, que são rivais, né, que pertencem a um ao outro, e não, por exemplo, segurança nacional ou cardumes, o lucro ajuda. Nesse caso, me parece que existe um problema aí para que serve a empresa, né? O velho texto do Milton Friedman. Empresas que estão listadas na Bolsa, elas têm como regra, número 1, elas são obrigadas por lei a pensar no seu acionista, no lucro do seu acionista. Então, o que o CEO, a modismo que vem na cabeça do CEO, ele tem que responder para os seus acionistas, né? Eu acho que mesmo no modelo top-down, eu acho que ela traz benefício, porque, no mínimo, ela desperta os empreendedores e a companhia para percorrer esse caminho, né? Quer dizer, se não houver, pelo menos, um olhar para uma empresa que busque, né, que persiga gerar menos impacto, ou impacto positivo, ou regeneração, eu acho que fica bem mais difícil, né? Então, aquela coisa, que ninguém, como disse o Leandro aqui, os temas são super polêmicos, né? Não dá para olhar isolado, tem que ter profundidade quando a gente pensa em substituições de materiais. Mas também, se não houver uma valorização de empresas alinhadas com práticas mais sustentáveis, isso vai ficando cada vez mais distante e fica à mercê da iniciativa e da intenção do próprio empreendedor ou de quem está gerindo a companhia. Então, acho que iniciar e perseguir as práticas, mesmo que de forma ainda muito, com poucas iniciativas ainda de pequeno porte, são fundamentais para que a gente tenha nas próximas décadas empresas mais alinhadas. Jacobin? We have a choice. This can either be a top-down imposed system where businesses are responding to what's being forced on them, or it can be a social movement really driven by everyone involved in the economy, by business leaders, employees, customers, and investors, and all other stakeholders, saying this is the future that we want. This is what we value. And we are going to support businesses that operate this way and not support those businesses that don't. And through that voluntary pressure, create a more sustainable and better world for everyone. It's not a given which way it'll go. It's entirely up to everyone in the audience, everyone who's participating in this conference, and everyone that you work with and talk to, for us to hopefully ensure that this is a movement driven by business leaders and the economy rather than imposed from the outside, because it's through that innovation, that bottom-up approach, that we're going to get the best ideas, and we're going to create the best outcome for each country and for humanity as a whole. O Lourenço Bolzan está aqui nos perguntando se hoje em dia já produzimos alimentos suficientes para alimentar toda a população global. O que vocês acreditam que falhou no capitalismo atual, visto que há uma parcela da população passando fome? Olha, a parcela de pessoas passando fome despencou, né, nos últimos anos. Vamos tentar lembrar como era até o século XIX, né, até o século XX. A cada século, 10 a 15% das pessoas morriam de fome. Então, nós somos aqui sobreviventes de pessoas, descendentes de pessoas que sobreviveram a crises trágicas, né, desastrosas de fome. Muita gente se mudou para o Brasil para escapar da fome na Europa e tudo isso. O século XX, a gente tem aí duas grandes crises de fome, né, da China e da Etiópia. A da Etiópia, assim, a da África foi impressionante tudo que aconteceu, de governos que proibiram, por exemplo, a importação de fertilizantes, que acabaram com todo o sistema de propriedade, fizeram fazendas coletivas, né? As maiores crises de fome do século XX aconteceram em fazendas coletivas.
Na China se tratava as pessoas com números, as pessoas não tinham nome. Uma punição comum para quem não seguisse leis era deixar a pessoa sem comer, proibida de ir para a cozinha coletiva. E hoje a gente tem um problema contrário, né, que de fato é um problema, como o Tobias disse, comida demais, você não disse isso, né, mas comida de baixa qualidade, mas esse é um problema chique, né? A gente, tipo assim, falar, puxa, eu estou cansado de ir para Paris, não aguento mais ir para Paris, pô, cansei de ir em primeira classe, voar em primeira classe para Paris. É um problema, talvez a pessoa de fato seja um problema para alguém, mas é um problema bom. Então, no mundo todo, em vários países, o grande problema hoje, até mesmo das pessoas mais pobres, é excesso de comida, é obesidade. Que bom que a gente tem um problema como esses. É verdade isso que o Leandro está falando. Eu vou aproveitar que o tema é discordar, mas a questão é a obesidade, o excesso, né? O que a gente vê são pessoas obesas subnutridas, né? Então quer dizer assim, de baixa, né? Estão obesas, mas nutricionalmente estão bastante deficitárias, né? Então acho que tem um problema logístico de distribuição, mas eu concordo com o Leandro. Acho que hoje o tema está muito mais ligado ao excesso do que à escassez. Jacobin? I have little more to add other than that we actually are going to see the end of absolute poverty in our lifetimes. We've seen it continue to decline over the last several decades even because of the advent of new technologies, incredible production of food that didn't exist before, and more importantly, better logistics and supply chains around the world than existed before. That's addressing the issue of hunger. And there are many reasons for this, but we have capitalism to thank for leading that innovation and creating the environment in which that's possible. Só adicionar um dado aqui interessante que eu lembrei, acho que muita gente já conhece, mas sempre vale a pena repetir. Até o século XVIII, 70% das pessoas trabalhavam na produção de comida. Então, numa sala aqui, como a gente chama, se tem 100 pessoas aqui, 70, às vezes até mais, 75, trabalhavam na produção de comida. Hoje, no mundo, isso é 3%. No Brasil, é 10%. 10% dos trabalhadores trabalham na produção de comida. Só que a gente produz alimentos para 800 milhões de pessoas. Então, é um milagre, e por isso a gente conseguiu se dar o direito de ter profissões criativas, né, de ser, sei lá, web designer, ser artista, de ter tempo de sobra para estar aqui hoje num evento como esse, numa quarta-feira, a gente conseguir gastar nosso tempo num evento como esse, né? Então, é incrível como a gente não consegue olhar para trás e ver todas as enormes conquistas que a gente teve para chegar aqui hoje, né? Obrigado, Narlock. Fiquem super à vontade para se interromper, acho que a conversa fica num tom mais amigável. Uma pergunta a mim agora, e aí voltando um pouco mais para a parte de gestão, acho que muito se fala, e é uma frase que muitos conhecem, é aquilo que não se mede, não se gerencia, né? O que vocês enxergam que são boas métricas que podem ser utilizadas para medir hoje o resultado do ESG, e o quanto que na prática essas métricas impactam ou não na prática a vida da empresa, do ponto de vista de valuation, de crescimento, de agregação de valor? Talvez a emissão de carbono... Isso é bem curioso, né? Porque você tem aí uns 8, 9 critérios ambientais. Emissão de carbono é um deles. Mas muitas vezes, se você escolher um processo, uma atividade que emite menos carbono, ele pode causar mal, ele pode aumentar outro índice ambiental. Então, acidificação, maior consumo de água, por exemplo, ou maior lixo, né? Às vezes é escolha. Por exemplo, voltando aqui à questão das sacolas plásticas. Será que um vereador de uma cidade perto da praia que tem um sistema de lixo ruim, será que sacola plástica ajuda? Tanto plástico, eles veem tanto lixo na praia todos os dias. Talvez nesse caso uma intervenção seja bom, né? Você tem um problema de lixo, então vamos tentar reduzir. Já numa cidade como São Paulo, distante do mar, que tem um sistema de lixo um pouco melhor, bom, nesse caso não faz muito sentido você proibir o plástico, né? Então, porque você vai acabar piorando outros critérios ambientais. Então, me parece que uma visão caso a caso, mas você perguntou de empresas, né? Deixa os meus amigos responder.
Eu acho que depende do negócio, né, para aplicar as métricas, mas eu acredito que uma métrica comum a todos é a geração de resíduos. Acho que essa é uma métrica importante para todos os negócios, né? E isso até estava me lembrando agora, quando eu vi o Leandro falar, da inovação na oferta de cafés, né? Das cápsulas de café, que inovou muito na forma no comportamento de consumo, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista de resíduo, ela piorou. Quer dizer, melhorou, o comportamento mudou, mas o resíduo não foi, a cadeia de descarte desse produto não foi trabalhada, não foi atentada. Então, eu acho que a gente olha muito para isso. Eu acho que a geração de resíduo é um problema de todos, né? Acho que é importante, essa é uma métrica que eu acho que poderia ser adotada por todas as empresas, aí, perseguir a geração, gerar menos resíduos, reduzir a geração de resíduos. Macobin? I want to emphasize how important it is to apply this differently to different companies in different industries, because the type of environmental impact a company has varies widely. You wouldn't want to use the same standards for a consulting company that's largely virtual in operation that you would to a manufacturing company or a distribution company. And you wouldn't want to apply that to those same standards to small mom and pop shop that is providing knitting supplies to individuals. The most important thing for companies to start with is this value of taking care of the environment, and then creating some system to evaluate what kinds of impact they have, what kind of waste they generate, and what kind of other impacts they have on the environment, and then setting goals for themselves for how they're going to reduce that over time and develop a plan for that, and use that plan, in fact, to create innovative solutions. Now, that's not as clean cut as having a one size fits all as many people want for businesses with this, but I don't think that one size fits all will work. You have to tailor it to each company, and the companies really should be the ones driving that change themselves. Eu queria fazer um parênteses lá, com relação à fala inicial do Leandro. Eu concordo com o Leandro quando ele diz que o lucro ele motiva a gente buscar a redução dos excessos, e isso pode sim ser benéfico, né? E tá alinhado com pautas de ESG e impacto. Mas só acho que o que é importante a gente olhar para isso é que é um caminho que muitas vezes a indústria de suprimentos ela não tá, o entorno ele não está pronto, né? Então a gente busca reduções dentro de casa, a gente busca práticas diferentes, mas a gente é necessário para que tenha realmente um impacto mais positivo, um impacto menor, estruturar a cadeia no entorno, né? Por exemplo, pegando exemplo como a Urban lá, a gente se a gente não investir na estruturação da produção de alimentos orgânicos ou de alimentos de agricultura familiar, a gente não tem uma oferta suficiente desses insumos para que a gente consiga escalar. Então, ao mesmo tempo que tu faz as reduções, é necessário que tu também tenha uma atitude de investimento no entorno para que tu consiga escalar um negócio numa velocidade maior. Perfeito. Eu tenho aqui uma pergunta do Fábio Osterman, nosso associado no horário do IE. Deve haver uma imposição estatal para que empresas e consumidores tenham escolhas mais sustentáveis, ou deve ser um processo natural, voluntário, em decorrência da livre cooperação social? Opa, vamos lá. Acho que ele queria que eu respondesse não. Veja bem, o problema ambiental clássico, né? A regulação, geralmente o melhor motivo para a regulação, que muito advogado público usa, muito legislador usa, é o problema ambiental, né? Então, ao contrário do que o Adam Smith falava, muitas vezes ao perseguir o meu próprio interesse, eu causo um dano para todo mundo, inclusive para mim, né? O problema da ação coletiva, que o Manco Rosso e a Elinor Ostrom estudaram, e que resulta na tragédia dos comuns, né? Como eu já falei, o problema do cardume, do pescador, que todo mundo não deveria evitar pescar na desova, mas para ele nem sabe se as pessoas vão contribuir com isso ou não, ele vai ser um free rider, né? E vai acabar, e todo bem coletivo vai à ruína. Muita gente fala, por isso tem que regular, por isso precisa regular. A Elinor Ostrom, a primeira mulher a ganhar o Nobel de Economia, ela estudou isso por 30 anos, como resolver esse problema, e ela fala, olha,
total livre mercado não funciona, mas também só regular também não funciona. Você tem que ter um acordo da comunidade, as pessoas têm que se vigiar, as pessoas têm que se olhar em relação a isso. Daí você tem, por exemplo, uma regulação, uns casos interessantes na África. Tem uma ONG americana que implantou esses casos na África. Em alguns lugares da África é proibido caçar. Então você não pode, por exemplo, caçar rinoceronte, elefante, não pode nada disso. Nesses lugares, a população de elefantes e rinocerontes está diminuindo. Porque para um agricultor local, para uma pessoa local, é um inferno um elefante. Ele passa pela sua plantação e destrói a plantação toda. As pessoas não estão nem aí para os elefantes, eles são um incômodo para elas. Já em alguns outros lugares, você tem um direito de caça. Então, a comunidade, ela tem direitos de caça, ela pode vender por centenas de milhares de dólares aquele direito de caça. Opa, de repente, um elefante virou um ativo. Eu adoro elefantes, amo elefantes, vamos cuidar dos elefantes. Então, vejam que paradoxo. Nesses lugares onde é permitido caçar, a população de elefantes e de rinocerontes, ela subiu, ela está crescendo bastante, na verdade. E quem estuda muito isso é a PERC, né? Property and Environment Research Center. Eles são especialistas nesse quesito. Você chega para a Amazônia, no Brasil tem muito esse ambientalista dogmático que quer proibir tudo. Ele quer proibir qualquer atividade na Amazônia que tenha algum desmatamento, mineração e tal. Acaba que você joga todo mundo para o crime organizado. Sabe, o crime organizado no Brasil está saindo do Rio de Janeiro, de São Paulo, e a gente está vendo cada vez mais notícias de crime na Amazônia. É muito parecido com o mercado de drogas. No mercado de drogas a gente sabe que você joga todo mundo para a ilegalidade, se você proíbe, você dá vantagem aos violentos, a quem já é fora da lei. No crime, as pessoas não têm a menor preocupação com a qualidade do produto, isso tudo. Exatamente isso está acontecendo com mineração em garimpos. A gente está vendo tiroteio, violência. Hoje de manhã eu vi notícia de 2 mortos num conflito de garimpeiros com Yanomami. Então, o legislador ele precisa ver isso, né? Vamos ver. Se as pessoas agissem como santas, a gente não teria problemas. Mas as pessoas não são santas, são pessoas reais. Né? Elas vão ter que arranjar, se elas estiverem dormindo sob a maior mina de diamantes do mundo, e você fala, não, eu quero que você colete açaí, eu quero que você só colete açaí. Bom, talvez ela não queira fazer o que a gente aqui no Sul quer que elas façam. Então, o legislador ele precisa lidar com pessoas reais e precisa pensar em problemas no que de fato a sua legislação vai trazer de consequências. Jacobin. So I actually agree with all of that. And what I'll emphasize is, as much as I've been saying that this change should be driven by businesses instead of through the bottom-up entrepreneurial approach rather than a top-down imposition by government, that's not to say that there's no place for laws or some regulations. A certain amount is absolutely required, just like government's required. The question is, what's the preponderance? And what's the first approach that we go to? And we should, as much as possible, be looking to business to take the lead in this innovation and this change so that government action isn't necessary. That should be the framing by which we go forward, but that's not to say no regulation, no laws are ever not needed. Pessoal, a gente está chegando aí nos últimos 5 minutos do nosso debate. Eu queria fazer uma pergunta para vocês e fiquem à vontade para respondê-la ela ou não. Acho que aqui o IE e o Fórum tem muito o intuito de trazer um debate aberto, com ideias muito diferentes entre si, e o ESG é um tema polêmico e obviamente, vocês não têm a mesma visão acerca de todas as temáticas, e acho que isso ficou muito claro para todos os nossos ouvintes. Eu queria ouvir de cada um o que vocês, finalizando essa conversa aqui hoje, o que vocês trazem como aprendizado, insight, ou algum novo ponto de vista que algum dos painelistas trouxe e que talvez vocês não estivessem vendo e que é algo novo que vocês estão levando para vocês. Jacobin. I think the new message for me from this conversation, which I really appreciated from everyone,
is actually just how much we're starting to move in the same direction. I know you said that ESG is a controversial topic, but I think it's becoming less and less so. And you heard that from all three of us emphasizing the importance of sustainability in the environment at a certain level. The question really is, how are we going to get there? What do we prioritize to do so? Not where we're going in order to achieve that. Eu acho que esses debates são sempre bons para a gente afinar ideias, né? Então, vamos cuidar para não ser ingênuo e pensar que o lucro resolve tudo. O lucro é uma boa ferramenta, como eu falei, para alinhar, mas muitas vezes, como o Tobias disse, ele leva a pessoa a criar uma máquina para você se viciar em cassino, né? O capitalismo ele é meio amoral, né? Ele faz o que as pessoas queiram ou cria desejos, ou né, ele não é nem moral nem imoral, me parece que a moralidade não está muito ligada a esse sistema, né? Então, muitas vezes fazer uma comida ruim que vicia, uma droga, um jogo, isso tudo é perfeitamente, talvez, compatível com esse sistema, não vamos ser ingênuos, né? Então, um awareness, né, uma conscientização, isso que é uma coisa como o Alexander disse, da iniciativa privada, da sociedade civil, é sempre importante, né? A gente precisa ter a imprensa, ter pessoas falando, olha, essa comida não é boa. Isso também é parte do mercado, né? A imprensa, as opções de alimentação, como o nosso companheiro aqui mostrou, elas são parte do mercado, né? São parte do capitalismo. Gente, só para terminar, @Árvore do Futuro, quem quiser participar, quem gosta desse ambientalismo mais alinhado a mercados, a gente está procurando pessoas para representar o movimento. Quem quiser me procura depois, manda mensagem lá para a gente. Obrigado. Eu acho que foi muito bom o debate. Eu sempre acho que visões diferentes traz crescimento sempre, né? E acho que o Leandro trouxe um ponto importante que eu concordo, realmente quem diz o que é certo, o que é errado, né? E a falta de profundidade muitas vezes nos faz tomar decisões que não se avaliou, né? Como ele dava o exemplo da sacola, embora eu discorde, mas enfim, o fato aqui é qual é a profundidade que a gente tem sobre aquele tema específico. Acho que a gente vive numa sociedade plural, né? Eu sou muito mais voltado para a transparência, para que cada um tome as decisões de forma consciente, né? Agora mesmo estava vindo com a minha esposa aqui para o fórum e a gente estava vendo uma notícia que agora o fast fashion tem uma inovação do ultra fast fashion, né, com a marca de e-commerce chinesa, a Shein, que enquanto antes o fast fashion inovava 2.000 peças por mês, ela agora consegue inovar 1.000 peças por dia, né? Então, quer dizer, e está sendo um fenômeno, em valuation, em comportamento de consumo, e tanta gente aderindo. Então, isso significa o quê? E não tem prática nenhuma de transparência. Significa que a gente está num mundo plural, né? E eu acho que essas pautas de ESG são necessárias para que a gente tenha realmente cada vez mais ofertas e equilibre, pelo menos que venha a equilibrar uma oferta ainda predominante, né, de práticas não sustentáveis. Muito bom. Obrigado, Tobias, Narlock, Macobin, todos os telespectadores aqui presentes. Que seja um grande dia de Fórum da Liberdade.